Senhor, nós somos gratos ao que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Somos gratos por essa noite, Senhor. Que o Senhor nessa noite escute as nossas orações, Pai. Que o Senhor possa falar de forma poderosa a cada um de nós, Pai. E que o Teu nome venha a ser glorificado e exaltado e engrandecido para a Sua glória. Amém. Amém. Vamos louvar o nome do Senhor. Declare porque estamos aqui hoje. Estamos reunidos neste lugar, um povo sedento por Ti, como vento forte e impetuoso, sopra sobre nós. Estamos reunidos neste lugar, um povo sedento por Ti, como vento forte e impetuoso, sopra sobre nós. Derrama o Teu fogo, mostra os Teus sinais, libera profecias, sonhos e visões, cura e poder. Espírito Santo, estou aqui. Enche-me, a Tua presença quero sentir. Enche-me, Senhor. Glórias ao Teu santo nome, Pai. Nós estamos reunidos nessa noite, Pai, para honrar e glorificar o Teu santo nome, ó Deus. Receba os nossos louvores, Senhor. Hoje nós continuaremos explanando um pouco mais sobre a oração. Nós estamos aprendendo e vendo questões práticas sobre a oração, talvez sobre corrigir-nos em alguns pontos. E hoje, de forma mais específica, eu queria falar sobre o poder da oração. No livro de Hebreus, capítulo de número 11, nós vamos ter uma relação sobre os heróis da fé. Ali temos uma lista de chamada da fé, que cataloga os atos heróicos de homens e mulheres, bíblicos de fé. No versículo 33 e 34 de Hebreus, capítulo 11, diz assim, aliás, versículo 32, e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Esse é o rol dos nossos heróis da fé. Mas a Bíblia não traz de forma explícita os heróis da oração. Esse rol não ficou de forma exaustiva, taxativa. Mas é possível de forma breve elencarmos um rol de heróis na oração. E olha que coisa interessante.
Eu vou ler de forma rápida para ganharmos tempo, mas em Gênesis 32, pela oração, o coração de Esaú foi mudado para com Jacó, para que se encontrassem de maneira amigável e não hostil. Pela oração, Deus transforma corações. Pela oração, Moisés trouxe as pragas sobre o Egito e depois as removeu. Olha que coisa maravilhosa que se encontra em Êxodo, de 7 a 11. Pela oração, Moisés fez coisas grandiosas. Pelo poder da oração, Josué fez o sol deter-se. Você sabe o que é o maravilhoso sobre o sol deter-se, sobre a oração de Josué? Que talvez você tenha só a ideia que o sol parou. E eu quero te dizer que o sol não apenas parou, mas o sol faz parte de uma grande engrenagem que se chama universo. Não foi o sol que parou, o universo inteiro parou. Todas as órbitas, todas as rotações, tudo foi pausado no universo, não apenas o sol. O universo parou por causa de uma oração. Será então que temos motivos suficientes para orarmos? Olha que coisa interessante. Pela oração, quando Sansão estava prestes a morrer de sede, Deus fez brotar água de uma cavidade para o sustento de Sansão. Quem tem poder para tirar água de uma cavidade, senão o Senhor Deus? Vocês entendem a quem vocês estão direcionando a sua oração? Quem está ouvindo a oração? Pela oração, a força de Sansão foi restaurada. Ele derrubou o templo de Dagon sobre os filisteus, de modo que foram mais os que matou na sua morte, dos que matara na sua vida. Sansão então cego, humilhado, Deus restaura suas forças e ele derruba um grande prédio. E mata mais pessoas na sua morte do que durante a sua vida. Alguém que tinha perdido o Espírito Santo que dava forças, o recebeu novamente. Pela oração, Elias, o profeta, reteve as chuvas por 3 anos e meio. Depois também, pela própria oração, Elias faz chover de novo. Será que existem motivos suficientes para você orar? Tanto a oração pública, a oração congregacional, quanto a oração em secreto na sua casa? Será que existem dúvidas que você precisa orar? Você está entendendo o poder eficaz da oração? Pela oração de Ezequias, Deus enviou um anjo e matou em uma noite 185 mil homens do exército de Senaqueribe. Pela oração. Pela oração, o universo para. Pela oração, um anjo pode ser enviado para derrubar um exército. Pela oração, mortos ressuscitam. A oração ela é eficaz. Este é o verdadeiro poder da oração. Pela oração, o rei Asa, pela oração de Asa, Deus confundiu o exército de Zera. Mas faltaria tempo para falarmos de tantos outros personagens. Pela oração, Abraão, que orou por um filho, já o recebeu na idade de 100 anos. A promessa fora dada aos 75. Existe ou não existe poder na oração? Moisés, pela oração, recebeu ajuda no Mar Vermelho. Pela oração, os israelitas foram libertados do Egito depois de muita oração. Por meio da oração de Davi, escapou da traição de Saul. Salomão, através de oração, recebeu grande sabedoria,
como resultado de sua oração. Daniel, através da oração, foi capaz de interpretar sonhos depois de orar. Pessoas foram libertas de perigo pela oração. Pela oração, muitos foram curados. Por oração, viram seus amados, testemunhas inúmeras de vários milagres como resultado de oração fervorosa. Tiago, capítulo 5, versículo 16, compreendeu bem isso quando escreveu que a oração eficaz de um justo pode fazer muito. Você é justo? Você foi justificado em Cristo Jesus? Então, nós podemos pensar em algo. Vamos pensar em algo? Porque muitas vezes minha oração não se parece nada com a oração destes grandes homens e mulheres de Deus. Será que tem faltado algo na minha oração, na sua oração? Será que tem faltado postura perante Deus? Será que são os pecados não confessados e nós oramos quase que frequentemente de forma equivocada? Não é por muita eloquência, não é por grito, não é por força que Deus vai te escutar. Existe um procedimento, uma forma correta de se portar perante Ele, como se achegar. E é sobre isso neste momento que nós vamos falar, sobre as condições da promessa. E é interessante porque, se falarmos sobre promessa, Deus tem grandes feitos na sua vida. Deus pode operar muito, meu irmão, na sua vida. Nossa tendência humana e natural e talvez até carnal é de pensarmos logo em algo em nosso próprio benefício. Mas como vimos, a oração vai muito mais além do que as nossas necessidades materiais. A oração ressuscita mortos. A oração faz muito e é muito eficaz através de quem é justo, para quem é justificado em Cristo Jesus. João capítulo 9, versículo 31. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Deus não escuta os pecadores, não ouve pecadores, e também não ouve aqueles que não confessam pecados. É bem possível que durante uma vida você orou errado, e é chegado o momento de entendermos de forma prática, coerente, para começarmos a colocar em prática. Novamente, sabemos que Deus não atende a pecadores. Então, nesse momento nós jogamos por terra algumas convicções, pessoas que não são tementes a Deus e falam, gente, eu pedi, Deus me atendeu. Se Deus atendeu, Ele contrariou o que Ele mesmo disse na Bíblia. Outro atendeu o pedido dele, que não é Deus. Segundo, João capítulo 14, versículo 13. Tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo quanto pedires em meu nome, isso farei. Aí você vai perguntar, eu posso pedir qualquer coisa? Sim, desde que esteja em conformidade com a palavra de Deus. E qual que é a finalidade da sua oração ser atendida? A fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Olha a importância da oração. Terceiro, João 15, 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Olha que interessante. Quem permanece em Cristo sabe exatamente o que deve ser pedido. Quem não permanece em Cristo não sabe o que pedir. Você sabe o que é engraçado em João 15,
7, o que é interessante, você nunca foi chamado para dar frutos. Você não foi chamado a dar frutos. Você foi chamado a estar ligado na videira. Dar frutos é consequência de estar ligado na videira verdadeira. Olha que massa. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Você tem permanecido em Deus e as santas palavras que já foram ditas e preditas estão aqui. Elas têm permanecido dentro de vocês, dentro de mim. Caso contrário, nós não vamos saber pedir. E pedimos mal, porque não conhecemos a palavra de Deus. Porque não conhecemos a vontade da Escritura. Porque a Escritura é a palavra do Senhor, é a voz dele que foi escrita. Quarto, 1 João 3:22. Aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Olha a importância de você estar ligado em Cristo. Aquilo que pedimos dele, recebemos, mas é condicional, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Olha a via relacional explícita. Você sabe o que a gente derruba por terra? A Bíblia fica guardada na estante, na mochila, numa mesa. A gente não tem força para orar. E de repente você vai levantar e vai orar e vai ser atendido, né? Não. Porque a palavra não tem permanecido em nós. Caso a palavra permaneça em nós e nós nele, o nosso pedido é atendido. Olha que coisa maravilhosa. Como estas passagens revelam no receber o que desejamos de Deus, há mais do que um simples pedir. Orar não é só pedir, é um estado de vida, é conduta. Crer em Deus para orar não é o suficiente. Apenas crer em Deus não é o suficiente para pedir. Tem de haver reverência apropriada para com Deus. Existe reverência apropriada para com Deus em nós? Como é que é nosso estilo de vida? A oração é uma coisa completamente desprendida. Eu posso viver de uma maneira e orar de outra. Ou seria a oração um estilo próprio de vida? Não é? Tem de haver reverência, obediência à sua vontade e uma comunhão permanente com Cristo. Nós temos sido obedientes à palavra do Senhor e tem muita coisa. Tem muita coisa para a gente estudar. Então, nós percebemos que orar sem entendermos a vontade de Deus, orar sem conhecermos a palavra de Deus, e sem vivermos e estarmos intimamente ligados nele, resulta em nada. Você já parou para pensar quanta oração sua foi ao vento, porque Deus não a escutou? Ao descobrir isso, eu estou ficando estarrecido com minha própria vida. E eu percebo que só agora eu estou acordando de um grande coma. Não sei se isso tem acontecido com você. Geralmente, toda oração que nós temos, nós aprendemos de ver alguém fazer. E você não teve garantias que se essa pessoa que está te ensinando aprendeu com a Bíblia. Quanta coisa é tradicional e a gente não sabe, que está contrária à palavra de Deus. E a palavra de Deus, através das Escrituras, tem nos mostrado isso. Obedecer à vontade de Deus e ter uma comunhão permanente com Cristo. Olha só que coisa interessante, a condição da promessa. O pedido tem de ser feito de acordo
com a vontade revelada de Deus e de acordo com sua natureza e caráter. A gente ora desse jeito? Todos nós conhecemos a natureza de Cristo, os atributos dele, os comunicáveis e os incomunicáveis. A natureza de Deus que é santa, 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 santa. Orar então não é um momento de petição. Petição é um processo de oração. Orar é um estado permanente de comunhão. E já partindo para um certo fim, eu quero elencar algumas condições da oração. Talvez a gente tenha entendido errado algumas coisas, por tradicionalismo, e não estudarmos e não compreendermos a palavra de Deus. A Bíblia te ordena orar em nome de Jesus. E é correto que no final das nossas orações, nós oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus, amém, correto? Se você coloca o nome de Jesus no final da oração por uma prática, isso pode estar errado, possivelmente. Colocar o nome em nome de Jesus na sentença final de uma oração não significa nada. Não é algo mágico, não é misticismo. Orar em nome de Jesus está além de uma expressão. Não é isso que faz a nossa oração ser atendida. A invocação do nome de Jesus não é um encantamento mágico. O significado disso é muito mais profundo. Na cultura em que a Bíblia foi escrita, o nome de uma pessoa indica seus atributos e seu caráter. Pedir algo em nome de Jesus não é apenas acrescentar a expressão no fim de uma oração. Antes, significa que cremos que nosso pedido é dirigido ao nosso grande sumo sacerdote e nosso intercessor. Pedir em nome de Jesus não é um pedaço de uma expressão, mas a quem nós remetemos e conhecemos o caráter dele. Será que possivelmente nós durante muito tempo estávamos equivocados em nossa oração privada, congregacional, pública? E é sobre isso que nós falamos essa noite, sobre o poder da oração. Eu gostaria de nesse momento pedir à igreja para se levantar e que não se isso falou o seu coração, mas se você percebe que a sua oração está fragmentada em algumas partes, algo precisa ser revisto, algo precisa ser corrigido. Hoje é a noite para isso, para nos atentarmos ao poder da oração. Senhor Deus, Pai, nós somos muito gratos ao Senhor, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de conhecermos mais sobre a oração, Pai. A oração deve ser algo diário em nossas vidas, deve ser algo congregacional, deve ser algo particular, íntimo. Nosso Senhor Jesus Cristo nos indicou nas Escrituras a maneira correta de orar. Nós vimos no Antigo Testamento os grandes feitos através da oração. A oração parou o universo. A oração derrubou exércitos. A oração ressuscitou homens. A oração fez brotar água da pedra, da rocha. A oração derreteu o coração dos homens. E nós, Senhor, clamamos de forma humilde, coerente com nossa razão, Pai. Ensina-nos a orar como os discípulos suplicaram a Cristo, dizendo: Senhor, os discípulos de João o Batista oram, ensina-nos. E Jesus tem nos ensinado essa grande lição. Ensina a cada um de nós a orarmos, Senhor. Ensina-nos, Pai, a ter um estilo de vida ligado na videira verdadeira, Pai. Ensina-nos a manifestarmos a Tua santa palavra, a manifestarmos o Seu reino, a manifestarmos os Seus mandamentos dentro de nós, a obedecer os Seus mandamentos, Senhor. Começa uma obra nova em nossos corações, Pai. Algo que nós mesmos não podemos fazer e nem temos forças para isso, Pai. Mas clamamos ao Senhor, Ai,
Começa algo novo em cada um de nós, Pai. Que possamos experimentar algo novo em nossas vidas, algo novo como congregação, Pai. Tem misericórdia de cada um de nós, Pai. E que possamos, Pai, agir de forma coerente com Tua santa palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Glória ao Teu nome, Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, conduza cada um dos meus irmãos de volta ao seu lar, Pai. Que possamos ter experiências grandiosas com o Senhor em oração, Pai. É o que eu clamo sobre a vida dos meus irmãos e sobre a minha vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus.